voltamos a falar aqui sobre as repercussões da Lei 14.382 de 2022 dos registros públicos. E agora nós vamos falar aqui sobre como essa lei, repercutiu no registro de imóveis. E vamos ver que temos aqui bastantes implicações, mudanças, vamos dizer, novidades em relação à Lei 6.015 na parte que diz respeito ao registro de imóveis. A primeira grande mudança que se percebe é relacionada ao que está disposto no parágrafo 9º, lá do artigo 19 da Lei 6.015, no que diz respeito à publicidade. Então, o que diz o parágrafo 9º? Diz assim, olha, a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e à constituição de outros direitos reais. Então, o que nós percebemos aqui é que houve uma, vamos dizer assim, uma renovada, uma ampliada no princípio da publicidade formal indireta. O que se acrescentou a esse princípio da publicidade formal indireta, que podemos perceber pelo disposto aqui no parágrafo 9º do artigo 19, é que acrescentou-se eficácia jurídica. Então, nós temos agora o princípio da publicidade formal indireta com eficácia jurídica. Porque o que acontece? Nós sabemos que as matrículas, elas recebem muitas informações. Então, há muitas informações das matrículas que confundem, vamos dizer assim, o homem comum e até mesmo alguns profissionais de direito quanto ao que está valendo, o que não está valendo, quais são os efeitos, enfim, qual é a situação daquele imóvel de acordo com aquela certidão que está sendo fornecida ali. Dependendo do caso, realmente gera muita dúvida, especialmente porque alguns registradores, com uma maneira de se acercar, de proteger ali os atos que estão sendo processados no registro de imóveis, adotaram ou adotam um mecanismo de lançar na matrícula as prenotações. Então, você tem prenotação cancelada, prenotação vigente, prenotação, enfim, sobre diferentes atos. Sabe-se que as prenotações no registro de imóveis, elas devem ser lançadas lá no livro 1. O livro 2 é um livro para matrícula, para registro, averbações, e não para prenotações. Mas, enfim, existe essa prática e, com certeza, isso costuma confundir as pessoas. Também existem, por exemplo, arrematação sem baixa de penhora, Nós temos aí casos de incorporação não concretizada, nós temos aí questão de hipoteca não especializada, nós temos uma série de situações que a matrícula muitas vezes traz, mas que não diz exatamente qual é a situação jurídica daquele bem. E a publicidade, ela precisa ter essa transparência, ela precisa dar a conhecer ao usuário, a comunidade, a sociedade como um todo, a realidade jurídica daquele imóvel. Então, essa certidão de situação jurídica atualizada, ela ela se sustenta nesse princípio da publicidade formal indireta com eficácia jurídica. É preciso que a pessoa que tem a certidão em mão saiba o que ele pode ou o que não pode praticar em relação àquele imóvel, se será seguro ou não praticar aquele ato. Então, é muito importante que os registradores, inclusive, se acerquem de cuidados para que a sua matrícula seja menos poluída possível. Porque quanto mais poluída de informações, às vezes, desnecessárias, como o caso das prenotações lançadas na matrícula, mais dificuldade ele vai ter em relação à emissão dessa certidão e da certificação da situação jurídica atualizada desse bem. Até porque não podemos esquecer que essas certidões agora serão expedidas em prazo mais reduzido, A certidão de situação jurídica será expedida em prazo bem reduzido. Então, se você não tiver essa informação muito clara, então dificilmente você vai conseguir cumprir esse prazo, ou vai ter que se acercar de muitos mecanismos para cumprir esse prazo.
Então, a certidão ela não pode gerar incertezas, e sim certezas quanto ao que está valendo, qual é a realidade. E, nesse sentido, também trago a atenção aqui o enunciado 5854, aprovado agora nessa primeira jornada de direito notarial e registral, que permite ao oficial de registro de imóveis promover de ofício a verbação saneadora para aclarar os direitos vigentes na matrícula. Então, é uma boa oportunidade, né, para que os registradores que têm uma situação de uma matrícula assim, muito confusa, podemos dizer assim, já se vala, né, faça uso desse enunciado que foi aprovado para lançar, né, certamente os códigos de normas das corregedorias estaduais, talvez façam alguma normatização quanto a isso, mas creio que será no sentido exatamente de viabilizar cada vez mais a possibilidade, né, ou a realização, expedição de certidões com situação jurídica atualizada, né, e completa, de forma que a pessoa que tem uma certidão em mãos possa ter certeza do que está publicado, ou publicizado, melhor dizendo, no registro de imóveis, que é a publicidade material, aquela que se dá quando se registra, ou se averba, registra em sentido amplo, né, registra a verbação no registro de imóveis. O parágrafo 11 também trouxe um outro princípio, né, para o registro público, relacionado também à publicidade, ao princípio da publicidade. O parágrafo 11 diz o seguinte: no âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Então, nós temos aqui um novo princípio. É o princípio da suficiência do conteúdo da publicidade material. Então, é comum a gente se deparar com certidões de uma matrícula, de inteiro teor da matrícula, e termos lá uma certidão, um carimbo, né, impresso, né, tal, dizendo que aquela certidão não atestava a propriedade nem a existência de ônus. Quando você tem lá que o proprietário é o João e que existe lá uma alienação fiduciária, ou que existe lá uma hipoteca, né? Então, você tem essa informação lá. E aí você tem uma outra certidão, no final daquele, ou lançado naquela mesma certidão, dizendo que ela não atesta a propriedade e nem tampouco a existência de ônus. Então, nos parecia uma contradição, né? Até você está negando validade uma publicidade material. Porque o Código Civil estabelece que os direitos reais, de um modo geral, existem direitos reais que não dependem do registro para se constituir, mas apenas para se dar publicidade deles, mas ele se constitui com o registro, em regra se constitui com o registro. Então, esse direito real é de propriedade ou de garantia. Esses direitos reais, em regra, ele se constitui com o registro. E você tem, na mesma certidão, alguma coisa, alguma informação dizendo que não atesta nada daquilo que está atestando. É uma contradição muito grande. Então, a lei agora veio para dizer, olha, a certidão do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor, né, ela está sustentada no princípio da suficiência do conteúdo da publicidade material. Se está registrado, se há publicidade material, é essa que vale, independente de se o registrador vai dizer que vale ou não vale. Ele nem pode dizer o contrário, né? Nem seria correto dizer que não vale uma coisa que vale, está ali com plena eficácia nos termos da lei. Ela surte efeito para todos os fins. Relacionado aos prazos para a emissão de certidão, o parágrafo 10 trata desses prazos. Diz que as certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas que trata o parágrafo 6º, que são os atos praticados em outra serventia, então isso aí é uma informação que só se aplica ao registro eletrônico, né? Serão emitidas nos seguintes prazos máximos contados a partir do pagamento dos emolumentos. Então, esses prazos de dias, horas úteis, contam a partir do pagamento dos emolumentos. Então, para a expedição da certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, né, o livro 3, 4 horas. Lembrando, 4 horas úteis. Então, se a pessoa pediu lá às 17 horas essa certidão, e a serventia trabalha só até às 18,
Então, essas outras 3 horas, elas terão que ser contadas no dia seguinte, tá certo? Não vai pedir 17 horas. Então, às 17 horas, essa primeira hora não conta, conta a hora seguinte, que é às 18, e as 3 horas seguintes. No dia seguinte, se for feriado ou final de semana, só depois que passar esse feriado ou final de semana aí. Um dia útil para a certidão da situação atualizada do imóvel, situação jurídica atualizada do imóvel, conforme nós já mencionamos. Aí se vê a importância de fazer esse saneamento da matrícula, né, das situações que estão valendo, até para facilitar a emissão da certidão nesse prazo que a lei estabeleceu. E 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos, 5 dias úteis. O que é que nós temos mais também aí de mudanças ou de repercussões trazidas pela Lei 14.382 nos registros públicos e agora especificamente sobre o registro de imóveis? Nós temos uma ampliação do rol dos atos registráveis no livro 2, inclusive por alteração do artigo 54 da Lei 13.097, que foi também alterada pela Lei 14.382. E nós temos também o fortalecimento do princípio da concentração. Então, olha só, né, o impacto, a abrangência dessas mudanças da Lei 14.382 sobre os registros públicos, especificamente agora aqui sobre o registro imóvel, sobre a Lei 6.015, a partir do artigo 167 da Lei 6.015. Por exemplo, nós temos aqui no artigo 167, inciso 1, relacionado a registro, a inclusão de 2 novos atos de registro, passíveis de registro, que é no número 30, né, o registro, 18, melhor dizendo, o registro da promessa de permuta, e no número 30 também da promessa de permuta. Por que está repetido aí, né, promessa de permuta no 18, promessa de permuta no 30? Então, vamos ler aqui o 18 para entender melhor. Diz o seguinte, artigo 67.1, 18, número 18, diz o seguinte: registro dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais e de promessa de permuta, a que se refere a Lei 4.591, 16 de dezembro de 64, quando a incorporação ou instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. Primeira observação que tem que se fazer aqui é o seguinte: aqui disse que promessa de permuta, a que se refere à Lei 4.591. A Lei 4.591 não se refere à promessa de permuta. Não existe essa figura, esse negócio jurídico expresso lá na Lei 4.591. O que se tem lá é a previsão de um incorporador que vai pagar as unidades, né, ou melhor, vai pagar o preço do terreno com unidades a serem construídas. Então, o que se tem lá é isso. E isso é uma permuta. O incorporador recebe um terreno, constrói ali e paga o preço do terreno com unidades a serem construídas. Isso é uma permuta. E não uma promessa de permuta. E a lei não fala, não usa essa expressão promessa de permuta. E, a meu ver, nem poderia mencionar. Por quê? Por causa dos contratos que são decorrentes da incorporação. A incorporação é uma empresa, é um negócio complexo, que envolve questões relacionadas, né, não só a direito tributário, né, a oferta pública de unidades, enfim, uma série de outros cuidados, como também a formalização de negócios jurídicos relacionados às unidades a serem construídas. A finalidade da incorporação é negociar unidades autônomas a serem construídas. E esses contratos mencionados anteriormente aí, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais, esses contratos têm efeito real, né? Porque são contratos por força de lei, eles são irrevogáveis e registrados, constituem direito real sobre a respectiva unidade. Mas a promessa de permuta não é, cara, o direito do promitente permutante, por exemplo, não está configurado na lei como sendo um direito real. Então, como é que você pode ter uma promessa de permuta, vamos pensar assim, relacionada ao terreno que está sendo incorporado e à unidade que estão sendo prometidas dar em pagamento, uma promessa de permuta? Então,
você não teria aí, esse incorporador não teria sobre esse terreno unidades, ou melhor, um direito real aquisitivo para poder transmitir direito real aquisitivo para esses futuros adquirentes. Então, a primeira observação que deve fazer é isso. É importante atentar para isso. Pelo princípio da taxatividade, né, os direitos reais devem estar expressos em lei. E não existe na lei nenhuma configuração do direito do promitente permutante como sendo um direito real. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos aqui abordar em relação a essa promessa de permuta do número 18 do artigo 167.1 da Lei 6.015. Na sequência, no próximo bloco, nós falaremos mais sobre os novos atos trazidos para o registro de imóveis.